Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo aí para vocês informações e atualizações sobre previdência e assistência social. Bom, hoje vamos tirar a dúvida aqui de um seguidor que fez a seguinte pergunta: quando eu estou afastado por auxílio-doença, a empresa continua a depositar o meu FGTS? Essa é a pergunta que a gente vai esclarecer aqui, tá? E vai ampliar um pouco mais o assunto. Se você se interessou, então assista o vídeo até o final para entender direitinho essa questão aí, tá bom? Só vou pedir aqui, antes da gente prosseguir, você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva, é rapidinho, é de graça, tá? E você ajuda o canal a continuar trazendo esse tipo de informação aqui para todos. Vamos lá então, gente, ao nosso assunto. Para que você possa entender, vamos aqui então iniciar falando o que a empresa precisa pagar ao funcionário enquanto ele estiver afastado pelo INSS, tá? Vamos então para entender se o FGTS está dentro desse padrão e qual o momento que a empresa é obrigada a continuar fazendo esse depósito. Vamos ver então. A empresa, né, já para começar do básico, a empresa deve pagar o salário do funcionário, aí eu acho que isso aí quase todo mundo sabe, tá? E os seus benefícios dos 15 primeiros dias de afastamento. Então, tá? Aquela que popularmente a pessoa fala, bom, eu estou pela empresa, depois vou estar pelo INSS. Então, afastou para o auxílio-doença, os primeiros 15 dias a empresa paga salário, deposita tudo direitinho, né? A pergunta é quando eu tiver pelo INSS. Por quê? Todo mundo sabe que a partir do 16º dia a empresa não tem mais a obrigação de pagar o salário. E você vai dar entrada no benefício e ficar recebendo aí, tá? Um benefício pelo INSS e não mais pela empresa por conta aí do afastamento. Vamos lá então. O que a empresa realmente tem que pagar? Ó, sobre o recolhimento do FGTS, né, que é a pergunta aí, existem dois casos, tá? Duas situações aí, tá? Uma empresa vai continuar sendo obrigatória a pagar e a outra não. Presta atenção. Vamos lá. Recolhimento do FGTS. O funcionário, ele foi afastado por doença, né? Vai receber auxílio de doença, tá? Mas qual a origem, tá, dessa doença, tá? Ou desse acidente de trabalho também, que é uma forma de afastamento. Muitos chamam já auxílio acidente, outros chamam auxílio doença acidentário, né? As duas nomenclaturas aí para falar do mesmo tipo de afastamento. Então, auxílio doença, quando se trata de auxílio doença comum, tá? E você tem o auxílio doença acidentário quando é um acidente. Vamos lá. Funcionário afastado por doença ou acidente fora do trabalho, olha só. Funcionário afastado por doença ou acidente fora do trabalho, a empresa não precisa depositar o FGTS. Então, de cara aí a gente já praticamente tem a resposta, mas vai ter detalhes importantes que isso pode ser revertido. Vamos lá. Segundo caso, o funcionário afastado por doença ou acidente em razão do trabalho, a empresa é obrigada a pagar o FGTS todos os meses que ele tiver afastado. Então você já vê que tem que ter uma vinculação, né, da sua doença, ou seja, a chamada doença profissional, né? Uma doença ali adquirida em função das suas atividades, tá? Não uma doença fora que não tem relação com a sua função que você exerce ali nas suas atividades laborativas. Então, aí a empresa vai ter que fazer os depósitos todos os meses, o período que você estiver afastado, tá bom? Aí a pessoa pergunta, mas aí você vai receber até morrer? Não, gente, auxílio doença até então é uma coisa temporária, né? Inclusive até o nome, já após a reforma, é um auxílio por incapacidade temporária. A gente fala auxílio doença porque todo mundo ainda continua chamando dessa forma. Mas o nome diz, é temporário. Uma hora ele cessa, né, esse auxílio doença, retorna às suas atividades, ao trabalho, acabou. A empresa, no caso de auxílio doença comum,
pode ficar com você por um período, pode se mandar embora, entendeu? A critério. A não ser o auxílio acidente, no caso, o auxílio acidente, né? Auxílio doença acidentário ou auxílio acidente, e você vai ter uma certa estabilidade aí por um período, tá bom? Mas assim, regra geral, se a doença ou acidente do trabalho tiver relação com as suas atividades laborativas, ocorrida ali em função do seu trabalho, a empresa deve continuar fazendo o depósito. Se não tiver relação, não há necessidade não há obrigatoriedade, na verdade, de continuar fazendo os depósitos. Bom, vamos lá então. Quanto ao pagamento ao INSS, você já sabe, né? Depois do 16º dia, não é feito pela empresa e nem descontado do benefício do funcionário também, né? Aquele percentual que é descontado para o depósito. Mesmo assim, meus amigos, o período de afastamento, esse é importante, aí independentemente se tem relação com o trabalho ou não, né? O motivo do afastamento, esse período vai contar para a sua aposentadoria, tá bom? Com uma ressalva lá no final. Isso aqui já falei em outros vídeos. Quando você está afastado, não importa o período que você estiver, por motivo de auxílio doença, vai contar para a sua aposentadoria, desde que após terminar, né, essa alta, uma hora vai ter, a não ser que seja já transformada em uma aposentadoria por invalidez, mas a regra, né, em si é que o auxílio doença é um auxílio temporário, uma incapacidade temporária, então uma hora vai ser encerrado. Ao encerrar, você retornar ao trabalho, ou mesmo que você fique desempregado, você precisa fazer uma contribuição, tá? Logo no mês seguinte, uma contribuição, nem que seja como facultativo, como autônomo, mas você não pode deixar de quebrar o vínculo com a Previdência, tá? Retornou, digamos que a empresa te mandou embora, um exemplo, aí você vai fazer uma contribuição como autônomo, não vai ficar sem contribuir, tá? Então, se você ficou 3 anos afastado aí de auxílio-doença, né, prorrogando, acontece muito, e você voltou à empresa, foi mandado embora, aí você, estou desempregado, eu não vou contribuir. Então, você tem que fazer contribuição para você não perder esses 3 anos, senão, se você não contribuir, não fizer uma contribuição, precisa de uma única contribuição após esse retorno do auxílio-doença, para que você não perca, no exemplo que eu dei, os 3 anos aí para contar para a sua aposentadoria, tá bom? Então, muito importante você ter em mente que você precisa fazer essa contribuição após o retorno, tá bom? Falando de 13º salário, quando o período de afastamento passar de 6 meses, dentro do mesmo período de aquisição das férias, ele não contará para o tempo de concessão de férias, tá bom? E sobre o 13º, uma pessoa também perguntou, 13º salário, desde o primeiro dia de afastamento, o período não contará para o 13º salário que o funcionário terá direito. Isto se ele ficar 15 dias ou mais afastado e tiver de receber o benefício do INSS. Então, em regra, para afastamento, passar de 6 meses dentro do mesmo período de aquisição de férias, não contará para o tempo de concessão. Então, até 6 meses contará, passou de 6 meses não contará. E o 13º, a partir do primeiro dia de afastamento, já não passa a contar para fins de 13º salário. Então, meus amigos, essa era a informação que eu queria trazer nesse vídeo, esclarecer a dúvida do amigo. Vou fazer aqui, para finalizar, o resumo. Então, auxílio-doença, afastou, tem vínculo com o trabalho, ou auxílio-doença, ou o acidentário, foi no ambiente de trabalho, tá? A empresa vai continuar depositando seu FGTS por todo o período de afastamento. Não teve relação, né? O acidente ocorreu fora do ambiente de trabalho, a doença não tem vinculação com as suas atividades laborais ali, né? E também, aí sim, a empresa não tem mais obrigatoriedade de depósito. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, assim que a gente puder trazer um retorno para vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.